Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quarta-feira, 31 de agosto de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Maravilha, minha gente. Olha o nosso WhatsApp, ó. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Deu piolho e a professora jogou álcool na cabeça da criança. Imagina bem, meu ouvinte, você, minha querida ouvinte, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, uma pessoa que você conhece, hein? Um desconhecido, você olha e diz assim, o que eu ouvi lá na escola? Ah, mãe, a professora cortou meu cabelo. Cortou seu cabelo? Mas era o quê? Um salão, aula de quê mesmo? Aula de cabeleireiro? Não, é que ela falou que eu tava com piolho. Ela cortou seu cabelo? Cortou. Que mais que ela fez? Ela cortou meu cabelo e jogou álcool. Mas jogou álcool no cabelo cortado ou jogou álcool no seu cabelo? Na cabeça? Na minha cabeça. É isso mesmo, Marcelo? Olha bem, Marcelo. Pelo amor de Deus, onde é que isso aconteceu? Ah, não acredito, eu não acredito. Você vai falar um negócio desse comigo, Marcela? Pelo amor de Deus. Uma impressionante história de coragem, ajuda ao próximo, é uma outra história que tem nada a ver com essa história. E a professora não ajudou em nada, né? Nós vamos estar conhecendo aqui uma história impressionante aqui de coragem, ajuda ao próximo, e realmente é impressionante. Quer dizer pra você, ouvinte, você tá acompanhando a gente aqui? Deixa eu dar uma nota aqui que aconteceu, tô lendo aqui na coluna Esplanada do dia de segunda-feira, a edital da UNB, que é a Universidade de Brasília, abre 3 vagas para professores transgêneros. Enquanto parte da academia comemora a pluralidade da inclusão social, boa parte acha um grande exagero. Tô lendo literalmente a nota da coluna Esplanada do dia segunda-feira, agora dia 29 de agosto. Eu quero ouvir a sua opinião também, a opinião dos nossos debatedores aqui no nosso programa de hoje. Outro ouvinte aqui dizendo, olha, tenho ficado surpresa com o comportamento de vários evangélicos que, em nome de uma liberdade, dizem que pode estar em qualquer lugar, fazer o que for. É um tal de crente em festa estranha, JR, crente que bebe, crente que dança, relativizam tudo. Que eu mais ouço é que em Jesus somos livres, que a graça nos alcançou e que a maioria das coisas não tem nada a ver. Como decidir com sabedoria o que convém e o que não convém a nós como crentes? O que fazer para não entrar na máxima do nada a ver, mas também não ficar legalista demais? Como ser diferente em um tempo que todo mundo quer ser igual? Qual a melhor forma de refletir a luz de Cristo? Pergunto a você, ouvinte amado. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Elaine Cruz, a nossa menina da mesa, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Bom dia, pastora, bem-vinda. E essa história do nada a ver, hein, pastora? Do legalismo, por outro lado, muita gente quer impor ordem sobre a vida dos outros, mas o ouvinte fala assustado aqui, ouvinte, né? É verdade. Bom dia a todos os debatedores, prazer aqui estar de volta. Realmente a gente tem vivido dias onde as pessoas estão relativizando algumas verdades, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da verdade bíblica. A verdade bíblica, ela é sempre absoluta. O que era pecado há 2000 anos atrás vai continuar sendo pecado daqui a 2000 anos. O que era errado há 1000 anos atrás
atrás continua sendo errado do ponto de vista doutrinário. E aí a gente precisa, às vezes, fazer algumas considerações que são importantes, né? Quando a ouvinte fala aqui do legalismo, está falando, claro, o que a gente fala aí do período da lei, que foi o período que Jesus viveu, que ele cumpriu, que na cruz do Calvário, na realidade, ele cumpre toda a lei. Então, antes era importante que se sacrificasse animais, mas o sacrifício dele é vicário, único, absoluto, não precisamos mais nos sacrificar. Precisavam de várias lavagens cerimoniais para que se cultuasse, enfim, e ele mesmo diz, olha, é a minha palavra que lava. Então, todo o Velho Testamento, várias questões ali do tabernáculo e tudo mais, apontavam para Jesus, ele cumpre na cruz do Calvário, e aí a gente passa a ver um outro período, que é o período da graça. O que não significa também que esse período da graça não tenha regras, que esse período da graça tenha abolido todo e qualquer procedimento ético, moral, que vem desde o Velho Testamento, que passa pelo Novo Testamento. Alguns até, eu diria que ficaram muito mais complexos. Antes a pessoa adulterava ali, quando eram pegos em adultério, eram até mesmo mortos. Agora não, Jesus diz o seguinte, olha, só de você pensar, imaginar, conceber a possibilidade de estar fazendo sexo com alguém ou cobiçar, você já adulterou, né? A lei romana dizia, olha, você é obrigado, todo menino acima de 13 anos era obrigado a caminhar com o soldado uma milha. E se o soldado romano tivesse em serviço, se você tem que caminhar uma milha, o homem tinha que caminhar. E Jesus diz, olha, se obrigarem a caminhar uma milha, caminhe duas. Olho por olho, dente por dente. Agora não, se baterem numa face, você oferece a outra. Então, a graça também tem as suas regras, o que não significa que, porque eu vivo na graça, eu estou livre de toda e qualquer condena. Nós estamos livres a partir do sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, mas temos alguns procedimentos a observar, sim. Pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. E aí, pastor, o que pensa o senhor? Olha, o que aconteceu com o ser humano, o processo dialético que envolve o ser humano nos dias atuais, é uma progressiva substituição de Deus como centro da vida da pessoa pelo próprio ser humano. Quando nós lemos o livro de Levítico, nós vemos a seriedade com que Deus trata a questão do homem se aproximar dele. Então, nós vemos que Deus revela no Pentateuco tudo o que ele queria que o ser humano fizesse. Aí, o que acontece? Aí nós vivemos na graça. Sim, na graça, Deus cumpriu todo o Pentateuco em Jesus. Deus agora tira a minha vida e coloca a vida de Jesus. Aí, a pergunta é, o comportamento que eu estou tendo é o que Jesus faria se ele estivesse em meu lugar? Porque se não é, não adianta dizer, não, porque nós estamos na graça. Graça, meu filho, não é gandaia, não. Começa com gente, estão confundindo as coisas. Então, o seguinte, a graça de Deus é para não me deixar pecar. A graça de Deus tira a minha vida, coloca a vida de Jesus e Jesus vai se expressar através de mim. Então eu vou existencializar a vida de Jesus. Então no momento que eu tenho um comportamento que Jesus não faria aquilo ali, então eu estou reprovado. Então eu estou fazendo alguma coisa que o Pentateuco me condena? Sim, eu estou. Então eu estou errado. Não, mas eu não vivo o Pentateuco. Jesus viveu o Pentateuco. Então, se não está acontecendo em mim, então não é Jesus que está vivendo em mim. Está errado. Isso não é graça, é gandaia. O ouvinte dá exemplo, e eu vou dar os exemplos que o ouvinte dá para poder obter aqui a resposta e a opinião dos nossos debatedores. Vou passar a palavra aqui para o reverendo Edson Nascimento, que é pastor da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, também o pastor Dejalmir da Cunha Valdan, que é presidente da Convenção Batista Carioca. Nomes assim, meu amigo, eu sei o que é isso, viu? Fique tranquilo. Mas é o seguinte, veja bem, o ouvinte aqui dá os seguintes exemplos, olha, crente que vai em festa estranha com gente esquisita, né? Já dizia o poeta, né? Crente que bebe, dança, relativiza tudo. E dá esses exemplos aqui, o reverendo Edson. O que pensa o senhor? Bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, demais debatedores. Bom dia, ouvintes. J.R., é uma questão, acho que a preocupação do ouvinte é uma preocupação realmente legítima, né? Essa questão de comportamento,
Mas eu acho que a caminhada cristã, ela não pode ser avaliada por comportamentos. Nós precisamos ter uma avaliação de uma questão interna, de algo que Deus age em nós. Se a gente olhar o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7, né? Jesus trabalha alguns comportamentos, sim, trabalha algumas questões, mas ele mostra que a ação de Deus em nossa vida, ela vai muito além do comportamento, né? O comportamento é como se fosse um filtro que nós fazemos diante das questões da vida. Todos nós somos filtrados, nós não agimos como nós gostaríamos de agir, porque nós somos filtrados, né? E essa questão natural do ser humano. Mas quando a água, ela entra de forma limpa em nós, né? O filtro, ele vai precisar de uma ação muito menor, porque a água já entra limpa, né? Por isso que Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Quando há uma ação interna de Deus dentro de cada um de nós, essa ação interna, ela causa realmente reações externas que realmente faz a questão do comportamento. Ela reflete no exterior. Exatamente. Então, o comportamento, ele se torna como algo totalmente secundário na vida cristã. Quando nós estamos buscando nos tolir relacionados ao comportamento, uma das coisas que a gente precisa questionar é se Deus realmente agiu em nossa vida ou se nós estamos querendo maquiar uma ação de Deus em nós. E a preocupação maior é buscar ter um relacionamento mais próximo com o Senhor Jesus, mais próximo com Deus, para que o seu comportamento não seja um comportamento que traga escândalo à sua vida e à vida das pessoas que estão à sua volta. Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes da 93 FM, também os meus queridos debatedores, pastor José Derivaldo, pastor Elane, reverendo Edson. Partindo desse princípio do reverendo Edson, é muito interessante o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz que, portanto, ele diz bem claramente, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Eu vejo essa questão de forma muito clara. A gente vive hoje um cristianismo entre muitas pessoas de superficialidade. Exatamente. Sim. As pessoas têm a cara de crente, o jeito de crente, às vezes tem sempre, né? Mas assim, estão na igreja, são membros da igreja, mas não têm uma experiência profunda com Deus. Sim. Uma pessoa que quer ter uma postura, né, onde ela acha que ela pode fazer o que quer, aquilo que dá na telha, que o evangelho é liberdade. Eu falo sempre que é liberdade, mas não libertinagem. E as pessoas querem partir desse pensamento, mas não tendo entendimento o que Jesus quer que a gente faça. E primeiro, quando eu tenho entendimento do evangelho de Cristo, eu falo, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Paulo diz, se você vai comer, se você vai beber, se você vai se vestir, o que você fizer, faça para a glória de Deus. Esse dia me perguntaram a respeito de vestimenta, né? Como que deve se vestir? Eu falei assim, olhe diante de um espelho e veja, é calça comprida, é saia curta, comprida. Eu falei, olha diante do espelho e diga, estou decente. Eu estou glorificando a Deus com a forma que eu estou vestindo. Se eu olhar, como as pessoas olharem para mim, vão dizer, poxa, glória a Deus. Não, tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Então, se eu vou estar numa festa lá dançando, bebendo bebida alcoólica, estarei glorificando a Deus? Olha, um ouvinte nosso aqui diz o seguinte, sim, JR, é o seguinte, eu mudei de residência, entendeu? Tô contando baixo aqui que é para muita gente não ouvir. Mudei de residência, eu fui para uma igreja, aí o pastor queria me dar oportunidade. É para cantar, né, pastor? Deve ser, né? É, deve ser. Aí ela falou assim, eu não quis, pois eu estou convivendo com o rapaz. Eu não sou casada, JR. Aí o pastor falou que não tem nada a ver, porque o casamento no civil é só um papel. E para Deus eu já sou casada. Eu tô confusa. Que bom confusa. Que ela está confusa, né? Que bom que ela tem... O espírito está incomodando o coração. O espírito está incomodando o coração. Que bom que ela está tendo a consciência de que está errada. É o primeiro passo, é exatamente essa consciência que o Espírito Santo vai trabalhando, né? É importante, sim, que ela regularize a situação, que ela legalize a situação. Aquilo que está ligado na terra é ligado no céu. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz, pela lei estás ligado a uma mulher, pela lei estás ligado a um marido. Então, a questão legal, ela é importante.
importante, sim. Mas é interessante que a gente observa que essa tem sido uma prática em muitas igrejas hoje. Que assusta, né? E principalmente se a pessoa é uma pessoa que tem um bom relacionamento, se ela é bem inteirada com os membros da igreja, se tem uma condição financeira razoável, começa a se engolir alguns sapos. É impressionante. Nesse caso aqui, nem sapinho foi, né? Que a pessoa acabou de aparecer na igreja, já se ofereceu, às vezes a falta de gente. Não é isso, pastor Derivaldo, né? Compor a liturgia. Então é um problema bem sério isso aí, porque isso não é um caso aqui ali, isso é um processo que nós estamos assistindo. Então nós não sabemos aonde é que nós vamos parar com isso aí. A pessoa pode até dizer, quando alguém falou para ela, né? Mas é só um papel. Acontece o seguinte, o casamento civil é uma normatização para não deixar a sociedade virar um caos. Claro. Jesus falou que se a nossa justiça, nosso senso de justiça, nosso comportamento também, não exceder muito as fariseus, quer dizer, o nomos normal da sociedade. Ele falou que nós não podemos ser considerados discípulos. Mas eu acho que quem quer abrir mão desse papel, abra mão de todos. Abra mão de todos. Certidão de nascimento, não existe. Você existe? Eu não existo. Não tem documento de não sei o quê, vai estudar, olha, tá aqui seu diploma, não quero. Isso é só um papel. Aqui tá aqui o seu cheque. Não quero cheque. Isso é só um papel. Bom, ouvinte aqui dizendo assim, rapaz, só, reverendo Edson, eu fiquei assustada quando eu fui no Facebook da esposa do meu pastor. Ouvinte também, né? Lá veio bomba. Tinha de tudo, menos um testemunho digno de uma missionária do Senhor. Dizem que é assim, dizem que ela é assim para não se afastar das filhas que não são convertidas. JR, ela segue até cantor sertanejo, JR. Eu me assustei. É terrível uma coisa dessa, JR. Ver como a gente se preocupa muito com a aparência. Existe uma imagem que a gente forma, né? E essa imagem é mais importante do que aquilo que nós somos realmente. E o que Jesus trabalha no Sermão do Monte, lá, é exatamente essa questão de quebra de aparência. Porque os fariseus, eles tinham uma aparência de pessoas boas, de pessoas fantásticas. Não existia nada de mal na aparência. Mas, na realidade, Jesus vem o tempo todo mostrando que o cristianismo, o evangelho, vai muito além da aparência. Então existem pessoas que têm aparências de crente, né? Mas na realidade elas não são crentes coisa nenhuma. E aí a gente também tem que tomar cuidado, porque querendo ou não, a Bíblia diz que nós somos uma carta que é lida pelas pessoas, né? E que tem que dar um bom testemunho. Paulo, quando escreve os Filipenses, ele dizia, eu dou graças a Deus que vocês são a prova do meu ministério, é uma carta lida que tem sido bem lida. Então, não é só quem é pastor ou missionário, não. Uma vez que a gente diz, pertencemos a Deus, seguimos a Jesus, antigamente falava, somos Bíblia, né? A gente tem que viver exatamente aquilo que é, porque senão as pessoas se assustam. A gente continua sendo lido. A pessoa pode fazer o que quiser. Essência, né? Exatamente. Elas leem o nosso comportamento. E estão de olho. Estão de olho o tempo todo. Às vezes até incentivando. Aconteceu isso uma vez comigo. E aí de quem escandaliza. Uma vez eu com meus amigos, eu trabalhava numa empresa lá em Nova Friburgo, e aí saímos para almoçar e a pessoa, toma aí um copinho de cerveja, cara, não tem nada a ver, só dá uma goladinha, o que tem a ver isso? Não vou tomar. Não. Mas por quê? Não, porque eu não quero, porque eu sei que isso aí não é bom pra mim, pra minha saúde, que não tem nada a ver. E aí, um primo meu, né, que estava ao lado, foi lá e acabou tomando, que também era de outra igreja, e na mesma hora, os mesmos estavam me incentivando, falando, crente safado. Eles mesmos estavam me incentivando. Ou seja, eles iam mandar aquela pra mim. Com certeza. Exatamente. Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso testemunho. Ouvinte dizendo, JR, eu vi por 2 vezes que temos sim que viver a graça, mas não usar a graça como desculpa para pecar, fazer coisas que não convém. Outro ouvinte aqui trazendo um assunto de JR, eu conheci, todo mundo conhece alguém, né? Eu conheci um indivíduo que se diz crente, porém ele faz uso de cerveja sem álcool. Não é uma forma de imitar o mundo? Qual a diferença uma pessoa não cristã vai enxergar através da vida dele? Ele tá certo ou não tem nada a ver? Perguntou. Já me fizeram essa pergunta na igreja. Pastor, cerveja sem álcool, não tem problema, porque não é alcoólica. Eu falei assim, é questão da aparência do mal. Né? Tem uma série de questões que você pode questionar, inclusive sobre a composição química dela. Mas eu falo, quem vê você tomar ali aquele copo de cerveja junto com os outros, vai entender que aquilo ali é
sem algo. É aquilo que eu falei, é para a glória de Deus, eu vou glorificar a Deus naquela situação, naquela circunstância. Então é uma coisa muito séria. Ô JR, não querendo ser muito polêmico, mas eu acho que às vezes há uma exigência muito grande nossa relacionada a isso. Por isso que eu saltei que o mais importante são as questões internas, e essas questões, o que elas me levam a fazer de forma externa, do que eu tentar de alguma forma me tolir, né? Existe um livro que eu estou lendo chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né? Que é a proposta do autor, e eu acho muito interessante, isso tem me tratado, tem me trabalhado muito. Existem em nós algumas questões que precisam ser tratadas em nós, e às vezes a gente vive uma vida, mesmo a gente achando que o nosso cristianismo é um cristianismo saudável, um cristianismo bom, mas às vezes a gente tem algumas ansiedades ou alguns desejos que realmente esses desejos nos tolhem de alguma forma, né? E isso às vezes não são tratados em nós, porque nem sempre nós, pastores, estamos tratando o que leva a pessoa a ter aquele desejo de tomar a cerveja. Nós queremos dizer para ela que não pode tomar a cerveja, ao invés de chegar, poxa, por que você quer aqui? Você quer estar sendo aceito num grupo maior, e talvez isso seja algo mais difícil da gente fazer. E por isso que é fácil para mim, eu particularmente, entender uma pessoa que toma cerveja mesmo estando presente na igreja, mas buscar questionar ela, o que leva ela a fazer ansiedade, essa vício, questão, exatamente. Porque é mais fácil eu chegar e dizer não toma, do que chegar e tratar e ver, poxa, existe alguma ansiedade, você quer ser aceito em algum grupo, você está vivendo algum momento difícil, então sempre essas questões que são importantes. Por isso que é importante a gente buscar estar diante de Deus para saber quais são as questões que precisam ser tratadas lá no profundo dentro de nós. Olha, um ouvinte nosso dizendo o seguinte, olha aqui, JR, vou falar baixinho, quem tá falando é ele, só tô interpretando agora, JR, eu tenho uma prima, prima fogo, olha aí, onde ela faz questão de falar que ela é crente e tá salva, mas quando estamos em alguma festa familiar, quase sempre ela e o marido estão com um copo de cerveja dançando muito, JR, diz aqui ela. Engraçado que durante a festa ela vem conversar e falar que a nossa salvação está garantida e precisamos trabalhar na salvação do restante da família, mas falando isso com um copo de bebida e dançando funk até o chão. Será que o nosso testemunho não fala mais alto do que as palavras? Exatamente. A gente, eu acho que nós saímos de um momento, de alguns momentos, né, de alguns anos atrás, do tipo que quando uma pessoa morava com alguém que não, sem ser casada, ela nem entrava numa igreja evangélica, né? Aonde as pessoas eram acusadas de tudo e se afastavam. Infelizmente, tenho primos que foram excluídos da igreja porque jogaram bolinha de gude e estão fora da igreja até hoje porque não se podia. Então, a gente viveu num extremo, mas assustadoramente, às vezes a gente está indo para um outro extremo. Né? É muito bom a gente ter igrejas hoje que conseguem aceitar uma pessoa que está vivendo ainda, que ainda não legalizou um casamento, dando a ela os limites corretos e os caminhos e os direcionamentos para um casamento, né? Mas sem cauterizar a consciência. É muito bom hoje a gente ter jovens aí que dançam, que se divertem, igrejas fazem festas, promovem eventos, isso tudo é muito saudável, né? Agora, a gente precisa às vezes saber os limites, né? Que tipo de música a gente vai ouvir, porque é muito complicado a gente vir numa rádio e falar não se dança, não se usa isso, não se faz aquilo, né? Mas conhecer esses princípios são fundamentais. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico e essa é uma verdade. Quanto mais a gente tem um evangelho dentro da gente, quanto mais a gente tem convicção do Deus que a gente serve, mais fácil é a gente não pecar. Né? Não chama atenção o funk, não chama atenção o pecado, não chama atenção o adultério, a fornicação, as impurezas, não chama atenção aquilo. Quanto mais perto a gente está de Deus, menos desejo a gente tem disso. Então, é tratar as pessoas para que se aproximem de Deus, ter um olhar um pouco mais aberto, porque senão a gente, uma das citações aqui foi dança, depende de como se dança, uma coisa é dançar funk até o chão, outra coisa é colocar uma música, e tantas igrejas aí tem grupos de dança, as pessoas dançam, colocam aquelas capas parecendo de coral, né, e fazem coreografias. Então, há danças e danças, há festas e festas, há cultos e cultos, celebrações e celebrações, e é importante que a gente saiba, e aí o Espírito Santo que está dentro da gente, ele dá o limite. Exatamente. Ele dá o limite. É uma coisa importante que
irmã colocou, a igreja não pode perder a característica dela de ser inclusiva. Não, né? não. A gente está aberto, quem também não pode entrar pecadores aqui é lugar de santos. Pra isso, não, né? a gente tem que deixar bem claro, aberto para todos. Eu deixo isso muito bem claro às vezes na igreja, mas existe depois a sua consciência quando você verdadeiramente é convertido e quebrantado e você passar a andar dentro de uma postura de acordo com a palavra de Deus. O que precisa muito hoje é internalização da verdade. Parece que se fala pouca verdade, tem muita mensagem para tocar a emoção das pessoas, mensagens motivacionais, muita mensagem para tocar a sensibilidade. E há pouca mensagem para tocar a racionalidade das pessoas, e as pessoas precisam de internalizar a verdade. Se você internaliza a verdade, você vai ter um processo de purificação, de santificação. E o que vai acontecer? Os teus sentimentos não vão ter esse paladar, como nós poderíamos dizer, esse paladar estranho que não deveria ter. Então, o que está acontecendo hoje muito no meio evangélico é pouca explanação da verdade e muita manipulação sentimental. Então é isso que está estragando também. 11h27 no Rio. Conquistou meu coração. 93 FM. Deu piolho, minha gente. Olha o que tem de gente falando sobre esse assunto do piolho aqui. Eu tô impressionado, hein? Não sei se é muito piolho, muita história. Muita gente tem história. Já deu coceira. Foi uma menina de 6 anos, tadinha da criança, hein? Tem o nome dela aqui? Não. Tem o nome da criancinha, não? Nome pode, não pode aparecer foto. Que isso? Não. Como é que não pode dar o nome da criança? Joana, Antônia. Não pode dar o nome completo. Teve o cabelo, como é que é o nome da criança? Qual é o nome? Cabeçulina. Teve o cabelo cortado pela professora dentro de uma escola municipal de Vitória, lá no Espírito Santo. A professora ainda jogou álcool na cabeça da criança, alegando que ela teria piolhos. O cabelo que antes batia nas costas, só a Elaine para nos ajudar a entender o que significa, não, o tamanho não. O que significa ter um cabelo batendo nas costas e agora ter o cabelo batendo nos ombros? Segundo a prima, a Marcela não para de falar, que é muito interessante. Ela fica eufórica, o assunto do cabelo mexeu. Olha, segundo a prima da menina, a professora cortou a franja de forma mal feita, machucando a criança, que chegou a fazer. Não pode dar o nome, mas pode falar isso? Que a criança fez cocô nas calças. Pode falar isso no rádio essa hora? 11h29. Cara almoçando. Bom apetite aí, irmão. Né? A menina tava com medo. A professora teria dito que ela estava fedorenta. Mas que professora é essa, hein? Não é. A mãe tá revoltada, a menina e os primos estão com medo de voltarem para a escola. Segundo o biólogo Júlio Viana Barbosa, pesquisador do Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo, a ideia, hein? Oswaldo Cruz, né? Porque só veio aqui o Oswaldo. Eu achei estranho. Tem intimidade com a menina, agora tem intimidade com o Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz agora. Onde é que é? Qual instituto? Ali no Oswaldo. O Valdinho daqui a pouco. Esse assunto mexeu com a Marcela. Mexeu. Onde é que você está estudando? Tô ali no Oswaldo. Com Oswaldo? Quem é Oswaldo Cruz? A ideia é de que, onde é que eu estava? O piolho é falta de higiene. A ideia de que o piolho é falta de higiene é um conceito ultrapassado e que só serve para gerar preconceito. Independentemente de renda, sexo ou idade, qualquer pessoa pode ter piolho, desde que não esteja atenta ao comportamento de objetos de uso pessoal. Compartilhamento. Compartilhamento, né? Como você avalia a atitude da professora? Como você avalia? Você já foi alvo de algum tipo de preconceito relacionado a isso, ou alguma outra coisa? Como você reage quando vê alguém sendo preconceituoso? O que a Bíblia nos ensina sobre o olhar que devemos ter com relação ao nosso próximo? E aí, minha gente? Ela feriu ECA, ela feriu a lei,
Isso aqui vai dar uma implicação jurídica para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos falando de falta de higiene, só de ECA, aí vai ficar complicado. Então, ou seja, ela vai responder, inclusive, isso aqui é uma coisa séria, gente. Exatamente. Essa professora é completamente despreparada. Ela não está preparada. Eu entendo, inclusive, defendendo aqui a causa dos professores, não sou professor, né? Mas a gente vê hoje muitas dificuldades pro lado do professor. Hoje o professor não pode fazer nada também dentro de sala de aula, né? E o aluno pode fazer tudo com ele. É uma coisa muito séria. Tá enorme. A gente vê a realidade. Eu tenho professores, né, que comentam comigo, dizendo de forma clara, pastor, às vezes eu sofro ameaça. Porque o aluno fala assim, você sabe de quem eu sou filho? Dentro de uma comunidade, o professor vai por causa de uma nota, alguma coisa, você sabe de quem eu sou filho? Né? Então é uma coisa séria. Hoje, no meio educacional, a coisa é muito complicada ser professora hoje. E com o salário miserável que o professor ganha hoje, não é fácil. Agora, o que essa professora fez, ela demonstra que ela é completamente despreparada, é uma realidade. Né? E eu espero, né, que ninguém fale um dia que ela era cristã, senão aí é um negócio a gente vê aqui mais sério ainda. Uma questão uma doença emocional muito séria, porque além do despreparo, você vê exatamente essa incompetência emocional de estar ali, né? Ela deve estar vivendo aí um período bastante complexo, mas ao mesmo tempo ela causou um trauma emocional. Quando a gente fala de cabelo, eu já tive cabelão, né, na cintura e tudo mais, é uma identidade que você tem. A franja é uma outra identidade. Então você pega uma criança, corta o cabelo, corta uma franja, aquela criança ela não se identifica. Já tive. Eu já tive também. Já tive piolho duas Não era vezes. Sujeira, não. Não, porque você vai tendo contato com alguém eu tive quando criança, e lembro que naquela época era assim. Que o piolho, a culpa é do outro, passavam, né? Os professores passavam na sala de aula, olhavam o cabelo, eu era criança, eu tive com 7, 8 anos, olhava o cabelo e quando você tinha piolho, você sentava de um lado da sala, quem não tinha, sentava do outro lado da sala, mas assim, a sala toda pegava. Na época não era álcool, não era neocídio, uma coisa horrorosa, né, que se jogava, enfim. Lembra do lençol branco que botava com pente fino, né? Então assim, é raro, especialmente mulher que nunca tenha tido por conta da quantidade de cabelo maior, enfim. E exatamente isso, empresta o pente tá ali, a escova que se usa. O fato de encostar, você encosta a cabeça no outro. Às vezes a mãe passa pro filho, o filho passa pra mãe, isso é normal, isso acontece em creche, é normal, não é uma questão de falta de higiene, é uma questão que acontece com muito mais frequência na infância, porque a criança brinca mais junto, mexe com areia, tá sempre, chega mais perto do outro. Nós adultos já não compartilhamos mais o pente, a escova, então a gente perde um pouquinho essa propriedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem clínicas abertas o ano inteiro, como as pessoas vão para salão só para tratar piolho, né? De adultos, de crianças, como uma coisa normal. Aqui no Brasil você tem muito essa noção da falta de higiene, da pobreza, e não é esse o caso. Agora, o mais sério aqui realmente é o quanto essa criança foi machucada emocionalmente, que mexeu com a imagem. Quando ela chega a defecar com medo, a gente vê o assombro e o pavor que essa criança sofreu. Então, vai ter que ter um acompanhamento essa professora, mas essa criança também. Com certeza. Essa criança também, porque é muito sofrimento emocional. Cortar o cabelo é o nosso DNA. Cortar o cabelo é como se fosse cortar um pedaço da gente, né? Essa é a questão. Pra mulher, cabelo comprido, né? Há vídeos homens que vão perdendo cabelo e ficando careca. Olha, o ouvinte falando aqui, JR, é o seguinte, minha irmã mais velha levou nossa irmã caçula pra passar o fim de semana na casa dela. E minha mãe teve essa irmã temporânea, entendeu? O cabelo dela era lindo, todo cacheado. Ela pegou o piolho lá e a minha irmã cortou o cabelo dela rente. A cabeça, rente a cabeça. Quando ela voltou da casa dessa irmã, meu pai e a minha mãe quase tiveram um infarto, deu vontade de chorar. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo aqui a sua opinião sobre esse assunto. Quer dizer, o ponto do piolho em si é uma coisa que acontece. Tem um monte de gente aqui, Marcela vai ajudar a achar aqui, um monte de gente dizendo isso, que teve piolho, que aconteceu isso, cortou, só teve. Não precisa cortar o cabelo, hoje você existe uma série de medicação, tanto oral quanto tópico. Agora, JR, essa questão de irmã, cortar o cabelo de irmã, isso tem outro ponto, né? Outro fundo. Existe coisas que a gente quer fazer e a gente só faz quando a gente tem uma motivação racional para fazer aquilo, né? Porque às vezes a gente olha um cabelo tão lindo, já tava né? lá, O desejo né? tá lá, aí...
um cabelo tão lindo, tão maravilhoso. Meu cabelo não é assim, né? Imagina se eu tivesse um cabelo igual ao alemão ali, né? Então, vou cortar o cabelo do alemão, vou aproveitar a oportunidade. Então, isso às vezes, através de algumas ações, as pessoas expressam o desejo que está bem oculto dela. Um ouvinte dizendo, se esta professora faz isso com a minha filha, eu acho que eu ia esperá-la do lado de fora da escola com álcool e tesoura nas mãos. Sabe pra quê, JR? Sei lá, minha filha. Não sei, quer dizer pra você, eu faço isso não, menina. Faz não. Conversa, dialoga. Cabelo cresce. Pelo amor de Deus, não entra nessa não, que isso aí é uma coisa vai grave. Do mesmo jeito. Hein? Vai pior ainda. Exato, exatamente. Aqui o outro ouvinte, ó, quer ver? Vamos lá, para aí o ouvinte, pera aí o WhatsApp, me ajuda. Minha mãe mandou cortar meu cabelo quando eu era pequena por causa do piolho, JR. Meu cabelo era lindo, nunca mais foi o mesmo. Tem isso, Elaine? O cabelo fica ruim depois? O cabelo, quando ele vai sendo cortado, ele muda, a estrutura do fio muda, ele vai ficando mais crespo, vai ficando um pouco mais grosso. Então, é diferente de um cabelo quando ele começa a ser cortado. Ele muda, a estrutura muda, e é exatamente isso. Às vezes o cacho que se formava já não forma mais da mesma forma, muda o cabelo. Ela estava com inveja do cabelo dela, diz aqui a nossa ouvinte Rita, trazendo aqui a opinião dela. Aqui o ouvinte dizendo, dá até o remédio, não vou dar o remédio aqui não, não posso não. Os pediatras passam tal remédio, um comprimido de 6 em 6 meses aí. O Neocídio não existe mais não, Elaine? Você falou aí do Neocídio, acabou, Neocídio? É proibido. É proibido, eu acho que é proibido. Aquilo era tóxico? Será que é por isso que tem tanta gente assim meio doidão? Não é possível, hein? Fechava com lenço. Usou, Só que aquilo ali penetrava nos poros. Pra não cortar o cabelo. Não, meu cabelo é mais fácil de cortar. Era o quê, pastor? Usado pra matar formiga. Matar formiga. Formiga? Matava piolho e formiga ao mesmo tempo? Acabava com o cabelo da criança. Hoje em dia tem shampoos, tem remédio, não acaba, não precisa cortar cabelo, não precisa estragar o cabelo vai continuar da mesma forma. Tem várias formas de tratar, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que respeitar a criança. A criança gosta do cabelo, ela gosta da forma. Quando criança, minha mãe colocava álcool com fumo de rolo na minha cabeça e eu não morri. Tá aí, eu tô dizendo. A obrigação de cuidar da higiene dos filhos é da mãe, mas se ela não faz, ela dá margem para que outros façam. Vai ver que a professora mandou vários recados, responsáveis não deram atenção. Então, pelo relato que se vê, os pais não cuidam da higiene da filha. É falta de higiene, sim. É falta de cuidado. Vocês já disseram aqui que não é exatamente isso. Gente, claro que não. É claro que uma vez que um filho tá com piolho, é importante cuidar, é importante limpar, é importante tratar, senão a família inteira vai pegar piolho. Então é importante ter esse cuidado. Percebeu? A criança tá coçando, tá num colégio, é importante o pai e mãe tá de olho. Agora, isso jamais justificaria, mesmo que a mãe ficasse esperando o final de semana para tratar, isso jamais até porque muitas vezes não é numa lavagem só, tem que lavar, tem que esperar secar, tem que esperar morrer, tem que passar pente fino, né, o famoso lençol branco, enfim. Então, é um processo. Mesmo que a mãe estivesse no meio desse processo, não justifica alguém que não é mãe cortar cabelo, colocar álcool e fazer o que essa professora faz. Existe hoje outros meios, inclusive o próprio conselho tutelar, a própria professora, ela tem que fazer algumas notificações no caso desse, né, dizer, olha, a gente já mandou, como tá, a própria ouvinte mandou agora essa mensagem, se ela tivesse notificado a família e a família não tomasse nenhuma posição, ela pode notificar o conselho tutelar que tá havendo maus tratos. Ter feito isso. Né? Mas ela nada justifica a decisão. Nada. Eu entendo às vezes até que um professor em sala de aula já está estressado, já está cansado, né? Se fosse aqui não vamos entrar no mérito, num estado que a gente conhece, que o professor recebe atrasado, não recebe, né? Então, às vezes está estressado, tem conta para pagar, não pagou, salário baixo, muita criança, ela não está preparada emocionalmente, mas mesmo assim eu digo, nada justifica a ação dela, ela vai ter que responder, infelizmente, pela ação dela. A escola não tem a função disso, né? Isso não é a proposta da escola, a escola é educar. Sim. Ouvinte dizendo, minha filha, eu achei extrema ignorância isso. Minha filha tem 3 anos, pegou piolho no Play. É o único lugar que ela tem contato com outras crianças. Eu tirei 22 piolhos dela. Eu tenho mania de limpeza, isso não é falta de higiene, não. Ninguém tá livre disso, diz aqui o ouvinte. Como eu disse, eu já peguei. Mas é contato, não é isso? Por exemplo, se uma criança dessa deita do lado da mãe na cama, e fica ali assistindo um filmezinho, a mãe deita do lado, faz um cafuné, encosta um cabelo no outro, acabou, a mãe pega também. Ou o pai pega, um irmão pega. É normal. Você pode tomar banho todo dia, você pode de uma lavar. Cabeça para outra. Tem a ver com a temperatura também da cabeça? Há períodos do ano, claro que isso prolifera mais, né?
né? Mas pode lavar o cabelo todo dia. Tá coçando a cabeça. Sabe por que na minha casa todos meus irmãos tiveram e eu não tive piolho? Que bom. É a questão do sangue, porque o meu cabelo era sempre curtinho, é meio lambidinho o meu cabelo. Deve ser o sangue, não era igual sangue ruim. Sangue também. Quer dizer que os piolhos não queriam. Não queria. É isso. Determinado tipo de ditado antigo, que sangue ruim não entra. JR, minhas filhas de 9 anos pegaram, mas eu uso vinagre. Vinagre? Vinagre, usa também vinagre. Eu deixo 5 minutos, pronto, resolve. Passo o pente fino também. Isso aí, vinagre resolve. A gente tem medicação mais apropriada para isso. O pente fino é importante, não é nem pelo piolho, porque o piolho morre. O problema é a lente, que é aquela pequenininha que agarra, aí tem que puxar. JR, esse comprimido não funciona. Eu dei para minha filha e não resolveu. Tem que lavar com shampoo de piolho e fazer a manutenção. Acho que é shampoo contra piolho, né? Pra matar junto, né? Você tomou oral e tópico. Só o comprimido não vai funcionar, não. Eu tô impressionado aqui. O pessoal deve estar. JR, eu peguei piolho e sarna no hospital. Aqui, ó. Ela tem 69 anos, está acompanhando a gente agora. JR, o conselho tutelar não resolve o quê, minha filha? Não resolve tanta coisa para ele se preocupar para se envolver com a sua de piolho. Também quando caracteriza a questão de maus tratos da família, porque não está cuidando, não está dando atenção, não está recebendo, às vezes, a orientação que o colégio está dando, aí o conselho tutelar ele entra em cena, porque uma criança está deixando de ser cuidada pela família. Mas quando é maltrato, é fácil perceber. A criança chega literalmente sem tomar banho, o uniforme não está limpo, essa criança é cheia de sarna, muitas vezes por causa tem a até pele do aspecto marcada. que um ouvinte falou, não é o caso de repente a professora mandou vários avisos e então eu falo, não justifica a ação da professora, né? Teria outros meios. Olha aqui, o ouvinte diz, eu sou cabeleireiro e digo que cortar o cabelo não muda a estrutura do cabelo, e sim por fase do cabelo que muda conforme as mudanças hormonais. Que falou então tá aqui o especialista aqui falando sobre o assunto, né? E, olha, JR, pegar piolho não é relaxamento, cultivá-lo sim, aí é verdade. O que você tá cultivando? Eu tô aqui com uma plantação de piolho. Uma plantação de piolho aqui. Aqui o ouvinte diz, JR, essa professora, se ela faz isso com a minha filha, ela iria ficar careca, não iria cortar, não iria raspar o cabelo. O pessoal tá bravo, hein? Curei os piolhos da minha filha com coisa natural. Óleo de coco. Passei 2 vezes, não teve mais. Mas mudamos um assunto completamente. Agora já tá dicas para matar o piolho, hein, pastor? Agora é interessante a reação das pessoas, né? Isso aí dá um outro debate. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas reações. A gente não tem que nivelar aquela pessoa. Essa professora não estava bem emocionalmente. Ela se descontrolou em tomar uma decisão dessa. Bem afetada, como disse que ela rompeu todas as leis, o ECA, tudo. E aí você vai se nivelar também, você vai também se colocar como infrator da lei. É muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas reações. Eu fecho esse ponto aqui com a dúvida de um ouvinte nosso aqui. Calvície tem jeito, ouvinte? Nós vamos cortar o cabelo, ouvinte? Vamos cortar o cabelo? Essa é a 93 FM, são 11h44 no Rio. Conquistou meu coração. 93 FM. Escuta essa, ouvinte. O atleta Ibrahim Al-Hussein, que faz parte do time de refugiados nas Paralimpíadas, estava em sua casa na Síria no ano de 2013, tentando se proteger das bombas que explodiam em sua rua. Foi quando ele ouviu um amigo que morava na outra calçada gritando por socorro. Ele não teve dúvidas, deixou o abrigo e foi tentar ajudar o amigo. Outra bomba caiu perto dele e arrancou parte de sua perna. Em um mundo cada vez mais egoísta, histórias como essa nos fazem refletir. No lugar dele, você sairia para ajudar ou ficaria protegido dentro de casa? Quando alguém lhe pede ajuda, você costuma ajudar prontamente ou sente uma certa dificuldade? A parábola do bom samaritano nos fala de amor e ajuda ao próximo. Quem você apontaria como um bom samaritano em sua vida? Pergunta aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. JR, eu confesso que eu não sei se eu sairia não. Medo que eu tenho de algumas coisas, certamente eu ficaria protegido dentro de casa ali,
né? Eu falei, salvo eu, as pessoas deixaria lá. Né? E eu acho isso muito difícil, porque as pessoas que vivem no contexto onde tem bomba, talvez elas têm mais coragem do que nós, que realmente, às vezes a gente tem a questão de tiro, de tiroteio, coisa, mas não é esse o nosso contexto. Então a gente tem muito mais medo, né? E talvez a gente tenha muito mais dificuldade de sair de casa para tentar ajudar, para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E lamentavelmente, a sociedade que nós vemos é uma sociedade extremamente egoísta, né? Onde as pessoas, elas só pensam nelas mesmas, né? Então isso dificulta muito as pessoas ajudarem as outras, né? A gente não vai ver com muita facilidade casos assim, de pessoas que sacrificam a sua própria vida em prol do outro, né? A gente vai ter muita dificuldade de ver isso dentro da história normal. Isso é um aprendizado, porque, por fantástico. exemplo, eu sou militar há 200 anos, vamos dizer assim. Então, no militarismo você sabe, você nunca deixa o companheiro ferido para trás porque você perdeu a missão. Então, o companheiro é parte de você. Então, já tem essa mentalidade. O companheiro caiu, carrega, meu filho. Se você não puder carregar, morre junto com ele. Mas você não pode abandonar o companheiro. Então, aprendi isso. Em treinamento, vamos dizer assim, a falha máxima do combatente, vamos dizer assim, numa patrulha, qualquer coisa, é abandonar, não ajudar o outro. Então, isso nesses países que vivem assim, eles desenvolvem também. Eles sabem, eles desenvolvem essa mentalidade, desenvolvem esse comportamento. Por quê? Caiu alguém, aí você continua em frente, isso é um comportamento reprovabilíssimo, vamos dizer assim. Então, a mesma coisa do militarismo, você vai num bocado de gente, um caiu, para todo mundo, imediatamente. Nós então, tivemos nesses países também desenvolve essa mentalidade. Nós tivemos um exemplo fantástico na Olimpíada, né? Que é de uma pessoa que foi derrubada, caiu, um atleta, a outra parou, levantou. Exemplo fantástico, né? De pessoa que se preocupa com o outro, né? Então, agora é interessante que também, se você, como não foi no caso do Ibrahim, eu penso nesse aspecto. A gente se eu me colocar em risco, eu vou ter dificuldade de ajudar o outro. Exatamente. Claro. Então eu tenho que também me cuidar para que eu não entre nesse risco. É uma coisa séria, né? Nós fazemos isso assim instintivamente. Você não pensa. Tem a questão do instinto, Você não deve, num combate, você não deve pensar em você. Você deve pensar na missão. Para que você está ali? Para fazer isso? Qual é o alvo vamos fazer maior? isso. Mas dentro da estratégia acontece. militar também, você não pode colocar a sua vida em risco nem do seu batalhão. Você tem que trabalhar de forma que você... Porque se eu me colocar em risco, eu posso prejudicar todo aquele trabalho, né? Por exemplo, quando a vida do companheiro está em risco, a tua não vale nada também. Porque Existe no caso é uma dupla, né? Agora eu concordo aqui com a questão da aprendizagem. Eu acho que essa aprendizagem começa dentro da casa, né? Quando a gente ensina um irmão a ajudar o outro e não a competir, quando os filhos percebem o quanto o pai ajuda a mãe, não só acusa o quanto a mãe ajuda o pai, essa cooperatividade que acontece no lar, essa forma de olhar para o outro, puxa, eu tenho tanto brinquedo, o outro não tem. Parecem coisas pequenas, mas não são, né? A gente vai aprendendo a partilhar, a gente vai aprendendo a compartilhar, a gente vai aprendendo a ajudar, e mais do que isso, é um comportamento bíblico. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te, né? Então, não deixai de vos reunir como igreja para que a gente possa o tempo inteiro estar ajudando o outro a chegar junto no céu. Então, na verdade, a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, passar isso para a nossa vizinhança. Ouvinte dizendo, J.R., o verdadeiro bom samaritano, só Jesus mesmo, viu? Mas eu acho que eu sairia para salvar algum familiar meu, mas na verdade nós devemos ajudar a todos, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, trazendo aqui a sua opinião sobre esse assunto. Aqui o ouvinte dizendo o seguinte, que o grande bom samaritano na vida dela é a sua mãe, né? Minha mãe é verdadeira samaritana, diz aqui a nossa, deixa eu ver se tem o nome do ouvinte aqui, também não abre esse trem, hein? Vou te contar, eu não tapa nesse WhatsApp aqui, cortar o cabelo dele. Dona Tiana aqui, ó, já achei aqui, Dona Tiana é a verdadeira samaritana, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte traz aqui a seguinte reflexão, J.R., eu morro de medo quando tem tiro.
Imagina se tivesse bomba. Eu também, JR. JR, a questão da parábola do bom samaritano, eu acho fantástica essa parábola para a questão da vida. E discordando um pouco da ouvinte que fala que só Jesus bom samaritano, na realidade Jesus está dizendo que nós podemos ser assim. Jesus está quebrando um conceito que todos nós temos. Bem a todos, exatamente, um conceito que todos nós temos de que precisamos somente amar aquelas pessoas que estão próximas de nós, né? Na realidade, a parábola, ela inverte, ela muda o sentido, né? Jesus pergunta para aquele intérprete na lei quem foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores, ou seja, nós nos aproximamos das pessoas e atendendo às necessidades delas, né? Então, a ideia do bom samaritano é exatamente esse que se aproxima e nós precisamos nos aproximar, e esse Ibrahim, ele foi exatamente o bom samaritano, se aproximou daquela pessoa para que ela pudesse ali sair, né, daquela situação e correr menos risco de vida. O sentido de que o próximo não é mais dentro da nossa perspectiva, né, a nossa família, aquilo que, né, quem a gente ama, mas o próximo é aquele que precisa. Exatamente. O próximo é aquele que necessita, o próximo é que está caído, o próximo é que precisa ser levantado, precisa ser amparado, é interessante nessa parábola de Jesus, que é muito clara, que fala dos legalistas, né, ou seja, dos sacerdotes. Né? Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com a religiosidade que a gente esquece de ser o próximo. Exatamente, porque a nossa prioridade, ela passa a ser as questões de cumprimentos de alguns ritos, né, de algumas leis. E interessante na parábola é que certamente eles vinham do templo, né, depois de um culto abençoado, depois que eles estão de Jerusalém, né, para Jericó. Então, quer dizer, certamente vinham do templo, e aí quando chegam, encontram, quer dizer, no templo parece que o culto lá, parece que não adiantou muito para eles, né? A Bíblia não diz que desce, não. Ele vinha de viagem. E esse assunto, reverendo, ele é tão profundo isso aqui, porque a gente tem a tendência de acolher, estou falando na realidade das nossas igrejas, a gente tem a tendência de acolher a pessoa. Quando a gente acolhe essa pessoa, a gente só quer tratar do espiritual dela, quando ela tem outras necessidades. Ouvinte dizendo, acho que o medo me faria ficar com receio, me acovardar, mas se fosse o grito de uma criança, com certeza isso me faria sair do refúgio para salvá-la. Não aguento ouvir ou ver o sofrimento de uma criança. Compartilha aqui mais um de nossos queridos ouvintes trazendo a sua opinião sobre esse tema, sobre esse tópico aqui que nós estamos debatendo hoje aqui na nossa 93 FM. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu me chamo aqui Carlos, eu moro aqui no Mutondo e a minha mãe é uma boa samaritana, diz aqui outro ouvinte. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes e a participação sobre esse assunto. Outro ouvinte aqui dizendo, JR, eu moro numa área de risco, já socorri um baleado e coloquei na minha casa. Entendeu? Diz aqui o ouvinte, foi na direção do Senhor, porque eu tive um sonho 2 dias antes, é isso? A pessoa ela teve um sonho e aí no sonho ela já viu isso acontecer anteriormente. É impressionante, são as histórias dos nossos queridos ouvintes aqui, ó. Quem convive em comunidades sabem que é isso, né? Sabe o tempo todo. Aqui, o JR, eu já fiz isso, eu já entrei na frente de mais de 20 bandidos, entendeu? Eles queriam invadir a minha casa, eu peitei mesmo, eles estavam todos armados, diz aqui o ouvinte, eu não sei se é menino ou se é menina, acompanhando a gente. Olha, outro dizendo, eu não sei se eu teria tal coragem, diz aqui, porque realmente é uma história impressionante, porque embora talvez eles tenham várias histórias assim, de pessoas que foram para um lado, foram para o outro e conseguiram resgatar alguém, essa é uma história que marca, e agora com as Paralimpíadas isso vem à tona de uma forma muito especial, porque acaba tendo uma visibilidade mundial pelos 2 motivos, e agora um desses motivos é a questão de serem refugiados, né? Então eu quero agradecer aqui os nossos ouvintes, aqui um ouvinte dizendo, JR, por várias vezes eu ajudei prontamente quando me pediram ajuda. Ele é o William, o pastor Edson, ele é de Caraguatatuba. Manda um abraço pro pessoal de Caraguatatuba aí, pastor. Um abraço, pessoal de Caraguatatuba. Difícil, né? Pastor José Derivaldo, manda um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente lá em Itaquaquecetuba. Um abraço para os nossos irmãos e amigos de Itaquaquecetuba. É isso aí. Pastor Djalmir, tu já foi a Santos? Já teve em Santos ali? Sim, perto de Santos tem um lugar lindo, um povo de Deus maravilhoso ali na praia de Mongaguá. Mongaguá. É isso aí. Faltam 5 minutos para as 11, para as 12 da manhã. Vida de locutor é assim, meu filho. Não é fácil não, olha. Que são.
Marcela Bastos, como é que está você? Tá aguardando, né? Eu tô olhando a hora que o horário eleitoral São Paulo vem ali, aí. São Paulo tem um lugar de eventos ali, muito interessante. O pastor Djalmir conhece, já esteve lá várias vezes, naquele vale, bem no centro de São Paulo, vale do Anhangabaú. Anhangabaú. Peguei facinho pra você. Quem lembrou de Itacoaxetuba? E aí? Vamos lá, você ouve de muitos crentes a justificativa não tem nada a ver quando querem fazer alguma coisa. 72% dos ouvintes disseram Palavra objetiva aqui dos nossos debatedores, o reverendo Edson representando os 4, o edital do UNB abre 3 vagas para professores transgêneros, enquanto parte da academia comemora a pluralidade da inclusão social, boa parte acha isso um grande exagero. E o senhor? JR, é terrível a gente ver, mas é, na realidade, um mundo com pouca influência da igreja, né? Eu vejo isso. Eu acho que nós, crentes, quando estamos preocupados com algumas coisas que são coisas pequenas, nós não temos nos preocupado em moldar a sociedade, em transformar a sociedade. E isso é lamentável. Pastor Elane Cruz, obrigado, um abraço. Obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes, a todos os queridos do Ministério Fronteira, tanto aqui como na Alemanha. A gente esteve lá, passamos lá 3 semanas com a igreja lá e que assiste o debate mesmo sendo de manhã cedinho. Então, um beijo para todos. Deus abençoe, reverendo Edson, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço aos meus bons samaritanos, reverendo... meu pai, André, e minha mãe, Mirinha. Tá? Que Deus abençoe vocês. Pastor José Derivaldo, um abraço, querido. Um abraço, mandar um abraço para minha esposa, para os meus amigos, pastor Eliseu Menezes, pastor Marcos José Filho, da Assembleia de Deus, são os meus amigos, meus chefes lá. E um abraço para os meus amigos de trabalho. Pastor Djalmir, obrigado, um abraço. Abraço, JR, o pessoal do 93, aí os ouvintes, o pastor Esli, que tá aqui me acompanhando aqui também, do nosso pastor de jovens, e a toda a minha amada Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Maravilha. Pastor Elane Cruz vai orar conosco, vem aí o Cid Gonçalves logo após o horário eleitoral. Vamos orar pelos temas de hoje, orando também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade que tivemos e temos sempre de estar na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a termos equilíbrio em tudo aquilo que fizermos, a guardarmos, ó Deus, a tua palavra, a vivermos plenamente a graça, cientes, ó Deus, do compromisso que temos contigo de sermos uma carta lida, ó Deus, por todos. Abençoa os enlutados, abençoa aqueles que precisam hoje da tua provisão, da tua mão poderosa. Abençoa todos aqueles que sofrem preconceitos. Abençoa, Deus, a nossa igreja no Brasil. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.